Bom, pessoal, aqui é um vídeo do Blefando sobre livros em festas e, na verdade, é o seguinte, porque quando eu leio um livro, eu converso com os meus amigos a respeito e aí eles dizem, por que você não vai, em vez de conversar com a gente, você não posta um vídeo sobre isso? E aí você para de conversar com a gente. E quando a gente tiver interesse, a gente vai lá e ver o vídeo lá no YouTube, onde você colocar. E eu encarei isso como uma motivação. Eu imagino que seja isso, né? Então, vamos lá. Primeira tentativa. Take 1. Hoje vai ser o livro Epopeia de Gilgamesh. O Epopeia de Gilgamesh é o seguinte: o Gilgamesh eu encarei como se fosse o primeiro arquétipo masculino escrito. Primeiro, não fale a palavra arquétipo em uma festa. Depende da festa também, né? Não sei também que tipo de festa você vai. Nas festas que eu vou, dá para algumas delas dá para falar a palavra arquétipo. Poucas, muito poucas, né? Mas, por exemplo, se você for num paredão, se você for numa micareta, você não vai falar arquétipo, né? Você vai falar arquétipo, ou o pessoal vai, não sei o que, vão chamar a polícia, ou alguma coisa assim. Não, vamos achar que é um palavrão novo, alguma coisa, não sei. Também não vamos depreciar, né? Não vamos também diminuir. Mas o arquétipo, esse arquétipo masculino dele, ele é um canivete suíço, porque o Gilgamesh ele tem várias características. Primeiro, porque que ele é o primeiro escrito? Porque ele é uma história, né? Era uma história oral, obviamente, passada de geração em geração, o pessoal ali da Suméria, ali da Babilônia e tal. Aí alguém chegou, resolveu colocar isso em tábuas na escrita cuneiforme. Então isso ficou reunido em 12 tábuas. Depois encontraram, isso aí são povos variados, né? Você tem os sumérios, você tem os babilônicos, os hititas, os assírios. Então você tem esse apanhado. Mas a edição que eu acompanhei foi essa edição aqui, que se eu tiver aprendido a edição de vídeo, eu vou colocar desse lado aqui. E essa edição a pessoa fez, o autor, a tradutora, aliás, né, ela fez um compilado e colocou ali para facilitar a leitura as melhores partes das tábuas de cada povo, ou melhor, das traduções de cada povo, e ela fez essa essencialmente, colocou a essência da história do Gilgamesh. Por que eu digo que ele é um canivete suíço? Porque ele é o seguinte, começa a história, ele é um pastor, ok? Então ele já serve para um público. Em segundo lugar, ele é um pastor de um povo, certo? Então ele tá, eu sou o protetor aqui desse povo, ele é o herói daquele povo, ele é o protetor ali. Então primeiro esse arquétipo de masculino de ser o herói, né? Só que ele não é um herói, eu acho que está na essência do herói ele ser abnegado, ele não renuncia para salvar a coletividade, ele não renuncia a si, porque ele tem um tributo muito alto, ele cobra um tributo para isso, para ser o protetor. Então ele é como se fosse um miliciano. Então aí você já tem mais um público aí que ele satisfaz. Ele transa com todas as mulheres que ele quiser da comunidade, né? Todas as virgens, ele é que desvirgina todas as mulheres, e se tem um casamento, ele transa com a noiva antes do marido, né? Então, ainda tem uma situação que eles falam muito rapidamente sobre ele raptar as crianças, não diz aí o motivo. Também você tem que ver que tem umas lacunas, né? Porque, enfim, a tábua não é, a tábua não estava toda bem redigida, toda bem escritinha, tem umas lacunas na história, né? E aí algumas coisas não ficam bem explicadas. Então essa parte aí não fica esclarecida. E seguindo a história, ele tem ainda na sequência o povo fica
o povo o hostiliza, não o hostiliza diretamente, porque ele é muito forte, ele é um semideus e ele pode acabar com todo mundo. Então, não era melhor bater de frente com esse pastor, né? Ah, não, ele nos protege e tal. Então, aí eles resolvem solicitar os deuses para que tomem uma providência, porque ele está, de certa forma, humilhando aquele povo, né? Então, a providência que eles fazem é criar uma outra entidade, mas aí é um ser humano, é feito a partir do barro, aí vocês vão ver aí uma semelhança, né, com Gênesis, com Adão, né, que se trata do Enkidu, que vai ser o Nêmesis dele, né, não falem Nêmesis em festa, né, não falem nada disso, qualquer coisa vocês dizem, ah não, isso daí é um filme que passou na madrugada com Vin Diesel, Gilgamesh e tal. Muito bom, filme de ação. E aí, o que é o Enkidu? O Enkidu ele é como se fosse uma réplica do Gilgamesh, né? Com muita força. Agora, eles falam que ele tem uns cabelos longos. Eles colocam ali como se tivesse uns dotes fêmeos, uma feminilidade na aparência do Enkidu e simultaneamente dizem que ele é muito parecido com o, o Gilgamesh. Então tem aí uma androginia, né? E então, assim, não cobrem muita coerência. São 12 tábuas, não se sabe aí quantas mãos esculpiram, colocaram essa história, né? Mas assim, a edição que eu li está bem inteligível e dá para ler numa boa e é uma boa história, né? Aí, o que é que acontece? Aí ele tem é, apesar de a princípio eles deveriam ser rivais e ele entrar em confronto. Na verdade, o Enkidu é criado para proteger a comunidade do seu pastor, certo? Então, o Enkidu deveria ser o Ministério Público, digamos assim. Mas aí ele vai lá e ele se une ele vira amigo do, do Gilgamesh, né? Ok, tudo bem. Ele vira amigo do Gilgamesh e é, o que é que acontece? Bom, a amizade dele, eu não vou fazer, assim, eu não sou especialista, né? Eu vou fazer uma leitura aqui dos trechos e aí cada um vai analisar sobre a sua perspectiva e os especialistas é que vão dizer como é que é a masculinidade naquele contexto do século VII a.C. e como era a amizade entre os guerreiros, né? Porque lembra muito a música Soldados do Renato Russo, né? Nossas meninas estão longe daqui, né? E tal. Aí eu vou ler aqui os trechos. Aqui, aqui quando os dois estão na floresta, que eles partem para realizar missões, né? Então as missões, num dos momentos eles vão se deitar. E aí os dois então deram-se as mãos e se deitaram para dormir e o sono que flui da noite os envolveu docemente. Noutra parte, é o Gilgamesh falando do Enkidu. Ele exercia sobre mim uma atração semelhante à que exerce o amor de uma mulher. Então, é uma amizade em que existe, observando a perspectiva atual, né, a partir da década de 20 do nosso século, seria uma amizade homoerótica, né? Porque se fala como se ele visse do ponto de vista até como se fosse amorosamente como uma mulher. Ele, eles têm essa relação de amizade e essa controvérsia entre os dois o leva a questionar. Ele é um semideus, mas ele não é imortal, né? Então isso leva a questionar essa situação, isso começa a preocupá-lo, ele começa a ficar querendo querendo ultrapassar essa barreira, né? Barreira do tempo, querendo ser imortal, e preocupação com a morte, etc. Né? E eu não vou dar nenhum spoiler sobre isso, né? Porque senão vai tirar a graça da situação.
Existem essas missões, e aí você vai pensar como essa primeira história, né? Essa primeira história que tem o filme Capitão América, o Primeiro Vingador, né? Gilgamesh poderia ser o primeiro herói, o primeiro arquétipo masculino, a primeira masculinidade escrita, né? Então essa masculinidade, e essa história, ela se ramifica e ela se desdobra, ela influencia diversos outros arquétipos, diversas outras histórias. Isso fica mais claro e mais profundo em vários livros, né? Um livro que eu vou mencionar, que é um livro que eu conheço, que é esse daqui, ó. São Jorge Arquétipo Santo e Orixá, de Maria Augusta Machado, certo? Aqui ela fala da epopeia de Gilgamesh, né? E fala das influências. E aí vai falar que influenciou Hércules, né? Influenciou Hércules, ou, olha, as histórias circulavam oralmente, então pode ser que a história oral a respeito de Hércules possa também ter influenciado a história oral a respeito de Gilgamesh, e se tratou de um registro escrito que foi verificado primeiro, o de Gilgamesh, certo? Certo? Então a gente também não pode chegar e cravar. O que nós temos em retrospecto é essa apreciação aí de que o primeiro escrito é o do Gilgamesh, né? Agora as histórias são muito parecidas. Essa questão os 12 trabalhos de Hércules, digamos, né? Você vê na epopeia do Gilgamesh, ele tem várias missões, né? Então tem uma gamificação na aventura, nas aventuras dele. Ele tem uma primeira missão, ele tem uma segunda missão, terceira missão, quarta missão, etc. Né? E aí, até chegar ao cabo dele se tornar um homem de família no final. Então, esse arquétipo dele, ele incorpora vários aspectos, né? Então, nessa construção de masculinidade, e nessa construção dessa masculinidade interferindo nesse imaginário, no imaginário da masculinidade ao longo das ficções e das narrativas e dos mitos criados posteriormente, né? Então você tem aí, ele tem o pastor, o pegador, ele era o pegador, né? E até por isso eles reclamaram e exigiram alguém para defender deles, né? Tem essa amizade homoerótica, então ele está agradando aí diversos públicos, até o público LGBTQIA+, estaria também sendo contemplado. Tem o público gamer, porque as aventuras são realmente gamificadas, né? Ele vai aprendendo a cada aventura, ele vai incorporando, ele vai passando por cada uma das etapas, né? E, por fim, o homem de família. Homem de família naquele contexto, certo? Assim, ele tem a esposa e a concubina. Então, é aquela... Eu não sei bem se é aquele contexto, porque hoje em dia se tem, né, a figura do homem de família e, veladamente, as concubinas ou a concubina, né? Mas, assim, até pessoas que se apresentam como homens de família, eles até defendem esse tipo de hipocrisia como se fosse algo, como se fosse uma oposição às feministas ou alguma coisa desse tipo, né? Não sei se... Enfim, isso daí tem uma pluralidade de vertentes e debates, né? Mas aí, nesse caso, ele finaliza, ou ele apresenta também esse caráter, né? E dito isso de uma maneira muito fluida e natural, né? A concubina aparece ali na narrativa muito organicamente, muito tranquilamente, como se fosse parte da família, assim. Então, os outros aspectos que a gente pode frisar, né? Eu acho que essa questão que da oralidade, que realmente aparece em algumas repetições de informações, né? Quando ele vai narrar alguns aspectos, algumas características ou algumas partes da narrativa, né? Ele andou 6 léguas, aí ele descansou. Aí depois, ele andou 6 léguas e mais alguma coisa. Então é como se fosse assim, uma repetição da informação anterior e um acréscimo de uma nova informação, que se trata de
estratégia mnemônica, uma estratégia de memorização, né? Quando você repete algo, anteriormente, acrescenta, repete novamente, repete, e assim sucessivamente, que eu reputo isso como leigo. Isso tudo que eu estou dizendo é como leigo, e você deve... Enfim, você não pode citar que viu de um especialista, que ouviu de um especialista, né? Ou pode, se você for uma pessoa irresponsável, eu até recomendo que você cite isso, que ouviu de um especialista, né? Tranquilamente. Só não diga que fui eu, e eu estou aqui dizendo já que não sou. Então, tem esse aspecto da oralidade, que também é interessante, e outros aspectos. Uma questão bem interessante é da narrativa do dilúvio, né? Eles têm um dilúvio também. Uma das tábuas é dedicada especialmente ao dilúvio, salvo engano é a quarta tábua. E o cidadão lá, que seria como se fosse o Noé, se chama Utnapishtim. Utnapishtim. A história é idêntica, né? Ele constrói um barco enorme para abrigar as espécies, ele é avisado dos deuses a respeito de um dilúvio que vem para purificar a humanidade. E essas narrativas de dilúvio, elas são muito comuns entre os povos antigos, e isso sugere que seja algo da época pós-glaciação, né? Quando houve o derretimento e tal, pós-período de glaciação. Então, de fato, houve alguma situação de inundação, e então vários povos construíram mitos ao redor dessa, dessa, dessa inundação, desse dilúvio. Então, tem várias narrativas de dilúvio, e os sumérios têm também a sua, e eles têm uma que escrita antes da narrativa da Bíblia, né, de Noé, e também que é muito semelhante. Muito semelhante, se você viu o livro, vai ver que tem muitas, muitas, muitas convergências, né? Então, e o grande arquétipo, e o grande personagem, que é o maior herdeiro de Gilgamesh, é esse daqui, Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro é uma réplica de Gilgamesh. Naturalmente, He-Man também, né? Porque He-Man é um brinquedo feito a partir de bonecos do Conan que estavam para irem para o lixo, né? E aí eles criaram uma história ao redor e tudo mais para poder aproveitar o brinquedo. Então nós temos aí a narrativa primordial de aventura, eu poderia dizer isso. Eu não sou especialista, é claro que eu poderia, tanto que eu já disse. Na verdade, eu já disse, tá aí, tá gravado. E todas essas influências ao longo da ficção, né? Você tem ali a influência Rei Davi. Se você via a amizade entre Davi e Jonatas, existe uma carga de influência ou semelhança com a epopeia de Gilgamesh. Então, é um livro que vale a pena ser lido, certo? Você lê se quiser. Eu já contei aqui, se você quiser blefar que leu, basta dizer o que eu estou dizendo aqui. Outra coisa importante é que provavelmente Gilgamesh se baseou num cidadão que existiu de verdade, um cidadão chamado Gilgamesh, que foi um governante, grande construtor da época da Babilônia. Ele era rei, e ele era um rei que tinha uma fama de ter edificado muitas obras, e a primeira missão do Gilgamesh foi um confronto com um ser que é um ser místico, protetor da floresta, e ele estava querendo extrair árvores de cedro, e ele precisava ter esse combate. Então aí você vê também esse lado dos povos antigos desse conflito entre homem e natureza, porque a natureza continua imprevisível para nós, né? Enfim.
Nós não sabemos até quando vai chover, se chove. Tudo a meteorologia a gente meio que simula que a gente acredita, né? Mas assim, desculpem meteorologistas, a gente só finge que acredita em vocês. Eu sou mais tarô. Mas no, aquela região dos sumérios e tudo mais, dos, é, a região babilônica, eles tinham problemas com vulcões, eles tinham, eram atormentados, eram afligidos pelos problemas da natureza, e aí nesse caso essa narrativa vem nesse sentido. E o Gilgamesh era um rei que existiu de verdade. Ou seja, a epopeia de Gilgamesh pode ter sido um panfleto, certo? Panfleto político, e eles exageraram os feitos, ou queriam talvez enaltecer demais um político. E não, talvez não, eles enalteceram, né? Que ele era um semideus na história, mas ele se torna mais humilde. É uma jornada de humanização de Gilgamesh. É Gilgamesh se tornando Gilgamosh, talvez. E, bom, é isso. Eu queria fazer um vídeo de 5 minutos. Ficou maior do que eu pensava. Eu fiz o vídeo para impressionar uma mulher. Pode ter sido assim até que vá decepcionar. Mas é isso. É tudo uma tentativa. Isso é mais uma missão. Isso é como se fosse uma missão de Hércules, uma missão de Charles, uma missão de Gilgamesh, uma missão de... Enfim, como tantas e tantas coisas que foram feitas para agradar uma mulher, às vezes não servem. Então, quando eu tiver vontade de novo, eu vou falar sobre outro livro que eu esteja lendo. Eu estou lendo outros, e quando me der na telha, eu faço